Pessoal, vamos lá? Hoje a gente vai discutir esse artigo sobre o uso do Doppler transcraniano para avaliação de hipertensão intracraniana. O Bruno deve chegar já já. Eu queria agradecer a presença de três assistentes que a gente tem aqui hoje. Então, a Roberta e a Ana Clara, diaristas da UTI do trauma. E o Mino. Mino, eu vou tentar te apresentar com o que eu pesquisei. Você pode me corrigir se eu estiver errada. O Mino é um intensivista de formação daqui do HC, que tem bastante experiência com Doppler transcraniano, e hoje é diarista e um dos supervisores da residência de terapia intensiva do Oswaldo Cruz. Ia chamar o Paulo, que vai apresentar o artigo. Obrigada, Paulo. Bom, boa tarde. Deixa eu só ver aqui. Aqui a ponta. Aqui. Bom, boa tarde, eu sou o Paulo, sou um dos R1s da medicina intensiva aqui do hospital, e vou apresentar hoje o Journal Club, que a Ana já falou, né? É um estudo que avalia o papel do Doppler transcraniano como uma ferramenta de screening para hipertensão intracraniana em pacientes no contexto de lesão cerebral aguda. O trabalho é o IMPREST-2, que foi publicado esse ano no Critical Care. Então, talvez só para a gente entrar no clima um pouquinho, o porquê desse estudo, por que a gente está trazendo isso para cá, de que isso é relevante, né? Então, aqui a gente... perdeu um pouquinho a estrutura, mas aqui a gente sabe que tem várias causas que podem levar à hipertensão intracraniana, desde lesões estruturais, um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, paciente com TCE, até outras causas mais variadas, paciente com meningoencefalite, ventriculite, que faz insuficiência hepática, tudo isso pode cursar com hipertensão intracraniana e levar a um desfecho ruim, seja em termos funcionais ou até mesmo de mortalidade. Que a gente consegue ver um pouquinho bem exemplificado aqui nesse trabalho do Intensive Care de 2012, que ele mostra, a gente consegue ver que na curva de Kaplan-Meier, à medida que eu fico mais tempo com a PIC mais alta, principalmente aqui acima de 25, eu tendo a ter uma queda vertiginosa na taxa de sobrevida dos pacientes. Então parece que a PIC é importante, talvez a gente acompanhar mais de perto a PIC ajudaria a gente a cuidar melhor dos nossos pacientes. Tanto é que, assim, talvez onde é mais bem estabelecido seja no contexto do TCE, o próprio BTF recomenda que o paciente, num contexto de trauma grave, eles tenham um acompanhamento de monitorização invasiva da PIC. Mas, como a gente sabe, nem tudo são flores, e a PIC invasiva especificamente é cheia de problemas. Especificamente, essa revisão aqui avalia as complicações da monitorização invasiva da PIC, publicada aqui no 2017. A gente vê que infecções são bem prevalentes, né, uma taxa de ventriculite média ali de 8,8%, chegando até 22% a depender da casuística, e tem até umas mais antigas ali, década de 80, que chega até 40% a depender de quanto tempo esse paciente ficou com a PIC. Ele acima de 10 dias chega a bater 40%. Também não é desprezível a taxa de hemorragias, apesar de aqui variar muito, né, de 0,7% a 41%, é algo que pode acontecer, e também é algo que a gente vê com alguma frequência, pacientes que têm a PIC com posicionamento inadequado, que vai te dar uma leitura que pode estar equivocada, e ainda não perderia os riscos de infecção, de sangramento e tudo mais. Então, a gente vê que talvez um pouco por isso, por essas limitações, um pouco talvez por disponibilidade de acesso à PIC, a uma equipe de neurocirurgia, a gente vê que a taxa de uso da PIC é variável no mundo, assim, né, com prevalência mais ali talvez na Europa. Esse aqui é um trabalho do Synapse ICU do ano passado. Ele mostra que onde está mais para amarelo é os lugares que mais tem probabilidade de fazer uma monitorização invasiva da PIC. Então tem boa parte do mundo que talvez não faça tanto. Então, nesse contexto, surgiu a ideia de você fazer estratégias de monitorização não invasiva, e uma delas, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, é a do Doppler transcraniano. Esse aqui é um estudo piloto, é o IMPREST-1, que antecedeu esse trabalho, do mesmo grupo, em que eles fizeram uma avaliação inicial da acurácia do Doppler transcraniano para excluir hipertensão intracraniana, e viram que tem uma acurácia razoável, com boa área sobre a curva, mas fizeram um estudo pequeno, poucos pacientes, se não me engano, algo em torno de 40. Então, a proposta de fazer esse novo estudo era com um estudo um pouco maior, mais robusto. De forma que a pergunta que ele se propõe a responder é essa: o Doppler transcraniano consegue excluir hipertensão intracraniana no contexto de lesão cerebral aguda com algum grau de confiabilidade? E como ele faz isso? Então, ele se propõe a avaliar pacientes com lesão cerebral aguda, indicação de monitorizar a PIC. Especificamente, pacientes que tiveram TCE, HSA, AVC isquêmico ou hemorragia intraparenquimatosa,
atendidos em 16 centros que tinham experiência em fazer Doppler transcraniano, dividido em 7 países diferentes. Ele excluiu da análise aqueles pacientes que teriam uma janela acústica ruim, que teriam uma doença cardiovascular mais grave, que pudesse afetar a hemodinâmica, que já tivesse feito craniotomia ou craniectomia antes da primeira análise e que estivesse fazendo medidas já para hipertensão intracraniana antes do tempo 1 do estudo. A intervenção dele, então, foi fazer o Doppler transcraniano para avaliação de PIC em 3 momentos. A gente vê que o primeiro momento seria antes da cirurgia, né, até 30 minutos antes dele fazer a PIC invasiva, e aí ele comparava essa medida com a primeira medida da PIC invasiva que ele teve. No tempo 2, assim que ele conseguisse, ele fazia um novo Doppler transcraniano, comparava com a PIC invasiva do momento, e no tempo 3, ele veria aí entre 2 e 3 horas após o procedimento cirúrgico, ele faria uma nova mensuração, todas pareadas da PIC invasiva com a PIC pelo Doppler transcraniano. Mas em detalhes um pouco mais técnicos, ele usou um probe de 2 MHz na janela sempre acústica temporal, com preferência pelo lado ipsilateral da PIC invasiva, tentando ensonar M1 e M2 na profundidade de 45 a 55 milímetros. E como é que ele fazia para calcular a PIC pelo Doppler transcraniano? Qual a técnica que ele usou? Então, ele estimou que a PIC pelo Doppler nada mais é do que a PAM menos a PPC estimada pelo Doppler. E aí, de onde que vem essa PPC estimada pelo Doppler? Bom, vem desses 2 trabalhos aqui, eu não consigo falar o nome dele, Xioniska, uma coisa assim, já publicados desde 98 e 2000, em que ele viu que eu consigo estimar a PPC através da PAM e das velocidades de fluxo pela artéria cerebral média. Então, aqui seria o fluxo diastólico, aqui seria o fluxo médio pela artéria cerebral média, ele coloca nessa fórmula e ele consegue estimar a PPC com algum grau de confiabilidade. E a partir daí a gente estimaria talvez a PIC pelo Doppler transcraniano. Comparou isso com o que seria talvez o padrão ouro, que é a monitorização invasiva de PIC nas suas mais diferentes modalidades. Para tentar responder a pergunta do quão acurado seria o Doppler transcraniano para avaliar a PIC em 3 diferentes limiares, acima de 20, 22 e 25, mas especificamente acima do limiar de 22, que é o talvez mais estabelecido como limiar de hipertensão intracraniana. Então, esse é o estudo Imprest 2, que acabou sendo um estudo prospectivo, aberto, ou seja, o cara que estava fazendo o Doppler, ele tinha acesso ao resultado da PIC invasiva. Uma proposta de avaliar a acurácia diagnóstica da monitorização não invasiva, com os critérios do STARD, e um estudo multicêntrico, como a gente já tinha falado. Então, ele assumiu que para a amostra dele o Doppler teria uma sensibilidade de 90%, com limite de confiança mínimo de 10%, e com isso ele precisaria de 147 casos de hipertensão intracraniana. Com a prevalência de 30%, ele ia precisar de uma amostra mais ou menos ali de 490 pacientes. E o que ele encontrou? Esse aqui é o flowchart do estudo, ficou meio ruim de ver, eu vou deixar ele aqui um pouquinho mais próximo, tá? Então, ele acaba recrutando 266 pacientes, eles começaram em 2017, tiveram que parar em 2020 por conta da pandemia, e talvez por isso acabou tendo menos pacientes do que era o esperado. Excluiu 5 por causa de faltar a avaliação válida da PIC pelo Doppler, 2 por falta de dados, e de alguma forma 266 menos 7 deu 262, e cada um teria também 3 avaliações, e de alguma forma 262 vezes 3 deu 687, não 786. Mas com isso a gente vê que ele, só para voltar aqui, então ele vai seguindo, a gente vê que para os limiares, então, de 20 milímetros, o reference standard é a PIC invasiva e o test index é o Doppler transcraniano. Aqui os que ele teria o resultado normal pela PIC invasiva, os anormais e como que performou o Doppler transcraniano em cada um desses. Isso aqui ele já traz para os 3 diferentes valores, mas dá para ver os dados de uma forma um pouco mais gentil, um pouco mais para frente. Aqui só para ilustrar o flowchart inicial. Então, na tabela 1, o que ele traz um pouquinho para a gente sobre os pacientes que entraram? A gente vê que a maior parte dos pacientes eram pacientes vítimas de TCE, talvez porque é a indicação mais robusta de fazer monitorização de PIC, aí 53%, mas também uma porcentagem razoável aí de hemorragia subaracnoide, de hemorragia intraparenquimatosa. Aqui escalas diferentes para avaliação de gravidade desses pacientes e os dispositivos usados. E aí tem uma coisa que é interessante, sim, para
para TCE, diferente do que a gente usa, a grande maioria dos pacientes deles com monitorização via intraparenquimatosa, só 9% com pique DVE. Já para hemorragia intraparenquimatose e HSA, já uma preferência bem maior, né, pela DVE, e aí meio misto assim no AVC isquêmico. O que ele traz um pouco mais sobre os participantes, então? 70% de homens, 29% de mulheres, com a média de idade de 65 anos, com a média de pique ali na casa dos 13,8, tendo apenas 87 pacientes, ou seja, 33%, com realmente hipertensão intracraniana. Então, bem abaixo daquele valor de 160 que ele tinha proposto para avaliar inicialmente. E ele já fala para a gente que ele teve uma diferença razoável em termos de superestimação da PIC pelo Doppler em relação à PIC intracraniana de 60%. Então, na tabela 2, ele já começa a trazer um pouquinho mais de valores comparados da performance do Doppler transcraniano com a PIC. Eu separei talvez aqui o que talvez chame um pouco mais de atenção. Então, ele faz aqui a avaliação no tempo 1, no tempo 2 e no tempo 3, e aqui um apanhado geral dos 3 valores. E acho que essa PIC ideal na curva ROC desse, comparando aqui com o limiar de pique invasiva de 20, tá? Então, a capacidade do Doppler transcraniano de prever uma pique invasiva acima de 20, seria mais ou menos isso. Então, com esse valor ideal de pique Doppler transcraniano, ou seja, estando acima de 21,5, teria uma área sobre a curva de 71,5, com um valor preditivo negativo de 91,3%, e à medida que ele vai aumentando esse limiar do que ele considera hipertensão intracraniana, a performance fica um pouco melhor em termos ali, principalmente de valor preditivo negativo e de área sobre a curva, chegando a quase 99%. Se eu for considerar um limiar de 25 aí de pique, em termos de valor preditivo negativo, fica bem interessante, com a área sobre a curva moderada ali de 83%. Talvez de uma forma um pouco mais gentil também para a gente ver os dados, é mais ou menos a mesma coisa. Isso aqui ele fez um forest plot dos 3 limiares de pique, mais uma vez invasiva, comparando aqui a área sobre a curva, sensibilidade e especificidade. A gente vê que à medida que eu vou trazendo mais para um valor mais alto, ele vai performando melhor em termos de área sobre a curva, especificidade, enfim. Esse daqui é um gráfico interessante, um gráfico de dispersão, para a gente ver como é que se comportou cada um deles, né? Então, onde era para estar em preto, mas está diferente, é onde eles concordaram. Aqui seria o verde, onde tiveram falsos positivos em relação ao Doppler transcraniano em relação à PIC, aqui seriam os falsos negativos. E mais ainda aqui seria o gráfico que ele chama de Bland-Altman, que é uma análise para tentar avaliar o grau de concordância entre os dois, não só o tanto que eles se correlacionam, mas o tanto que eles concordam. Então essa linha aqui do meio seria a mediana disso, isso aqui seria os desvios padrão. Então a gente vê que tem um certo grau de dispersão bem grande, e aí, apesar da média aqui do viés dele ser de -3 em relação ao Doppler transcraniano superestimar em 3 milímetros de mercúrio a pique invasiva, isso pode variar desde -26 a mais 19,5. Então, talvez para valores exatos de pique seja muito pouco confiável, né? E aí, isso aqui eu achei interessante, estava até conversando com os meninos antes da apresentação, isso aqui está no apêndice suplementar. Isso daqui é aquele mesmo gráfico de Bland-Altman, só que no tempo 1, tempo 2, tempo 3. Tempo 1 é antes dele fazer a invasiva, tempo 2 logo depois que fez, tempo 3 uns 2 horas depois, isso aqui é juntando tudo. E me chama a atenção que aqui parece ter muito mais ruído, né? Tem um grau de dispersão bem maior do que, por exemplo, quando a gente compara aqui com o tempo 3. O que levanta a dúvida do porquê, se teve uma variação nessa meia hora entre ele fazer o Doppler transcraniano, ou se ele deu uma calibrada aqui no Doppler transcraniano dele, uma vez que ele estava conseguindo ver a pique invasiva do paciente. Aqui também a mensagem talvez mais importante que eles queriam trazer era o papel do Doppler transcraniano, talvez em termos de valor preditivo negativo e valor preditivo positivo. Então, aqui seria a prevalência real de hipertensão intracraniana nos 3 diferentes limiares. Isso aqui da pressão invasiva, a gente vê também aumenta a pique, o limiar vai diminuir o número de pacientes. Isso aqui como que se comparou o Doppler transcraniano.
Então, aqui onde está verdinho, onde ele acertou um valor preditivo negativo correto, e a gente vê também que ele realmente, aí, nos 3 limiares, ele mantém um valor preditivo negativo bem alto, mas um valor preditivo positivo que não corresponde, muito baixo. Então, talvez uma ferramenta que ajude muito a descartar, mas não tanto a confirmar se esse paciente tem ou não uma PIC mais alta. E com isso eu trago para vocês falarem. Eu já cheguei atrasado aí. Ô, menino, você quer falar agora ou a gente pode discutir um pouquinho e depois você dá seus... Pode ser? Tá bom. Não, vamos tentar só rever aspectos metodológicos e a gente... Depois você dá a sua experiência aí. Paulo, o que você achou? Vamos começar por você já aqui. De comparação de acurácia diagnóstica. Então, algumas coisas foram diferentes para mim. Mas, vendo assim, acho que é um estudo interessante, acho que é uma pergunta bem válida, acho que isso não tem discussão. É uma ferramenta fácil de usar, se você tiver treinamento, é fácil de ser replicada, é acessível e tem a vantagem de não ser invasiva. Fiquei muito na dúvida assim, do porquê que ele não foi um pouquinho mais à frente e não cegou a investigação dele, que talvez teria dado uma confiabilidade um pouco maior, que eu fico meio na dúvida de como interpretar isso. Mas talvez um estudo que, pensando no lado do valor preditivo negativo, aquele paciente que eu estou muito na dúvida se eu devo invadir ou não, seria uma coisa interessante da gente considerar. Bom, quem mais? Esse estudo, quando saiu, já começou um monte de gente a discutir, né? Falar do estudo. KT. Hã? Não, mas você viu a apresentação, hein? O que você achou? Eu fiquei com a impressão de que não sei se acrescenta tanto, realmente acho que o Paulo falou dele ir calibrando o Doppler, isso pareceu fazer bastante sentido. E acho que talvez inviabilize um pouco a validade interna dele. Mas também é um dado interessante que valores normais tranquilizam. Assim. Não sei o quanto que eu usaria isso na prática. Bom, acho que vocês levantaram 2 pontos aqui. Primeiro, o risco de viés do estudo. Esse estudo, por definição, é de alto risco de viés, porque quem fez o exame não era cegado ao valor do teste diagnóstico. Então, esse não é um estudo que você pode usar para mudar sua prática clínica em teoria, se você for seguir medicina baseada em evidências raízes. Tá? Depois a gente pode abrir a ferramenta de avaliação de acurácia de testes diagnósticos para rever isso. O segundo ponto, que é o que vocês estão levantando, é onde que esse exame se encaixa na rota diagnóstica de pressão intracraniana. Nesse caso aqui, que aí vocês falam assim, não sei se iria ajudar ou não, porque eles pegaram pacientes de teoria de alto risco, com prevalência de 30, alto risco para eles, né? A gente talvez seja bem mais conservador nessa indicação. Mas eles usaram em teoria indicações clássicas, lá pelo que eles falam no texto, né? E 1/3 dos pacientes tinham hipertensão intracraniana. Nessa população de alto risco, ele consegue excluir, assumindo que o estudo não tem esse viés, né, de saber o valor da PIC, né? Ele tem um valor preditivo negativo alto. A gente tem que ver se faz sentido isso na nossa prática, no dia a dia, entendeu? Se tem algum grupo de pacientes que eu falo assim, esse paciente aqui tem indicação de PIC. Não, vou fazer um teste antes, se vier negativo, aí eu não vou botar a PIC, e se é positivo, eu vou botar a PIC. E a segunda questão é que a PIC não é um monitor de um momento do paciente, né? É um monitor contínuo, assim como pressão arterial, como qualquer outra coisa. Então, se você for usar esse teste aqui, ele só avaliou no momento da passagem, certo? Logo antes, imediatamente após e 3 horas depois. E como é que ele performa no D1, e no D2, e no D3, e no D4? Isso isso não foi avaliado, né? Então a gente tem que entender onde que ele se encaixaria na nossa rota diagnóstica. Se for naquele paciente, o TCE, tá a Roberta aí também, eu vi, Ana, aquele paciente que você vê que tem a indicação por fatores de risco lá, a toma não é muito alterada, ele está em coma, mas ele tem os fatores de risco, teve hipóxia, teve parada ou hipotensão, e é idoso ou muito jovem, e aí os 2 e 3, em teoria, tem um risco lá de 10, 15% de repercussão craniana. Talvez esse grupo faria sentido, porque você não vai ter que ficar repetindo todo dia, né?
Então, talvez esse grupo que faria mais sentido, não o paciente que já teria indicação, lato sensu, né? Se fosse trazer para a gente. Isso é o que a gente tem que tentar encaixar onde que está na rota diagnóstica ali no seu dia a dia, né? Tá? Alguma complicação maior, e você quer ver se você vai ficar mais empolgado ou menos para botar uma pique invasiva para ele. A que você já acha que tem que ter pique invasiva? Acho que ele não muda nada. Minha impressão humilde, assim. Provavelmente sim, acho que é isso. Mas assim, mesmo assim, ele tem um outro perfil negativo nessa população, né? No alto risco, que é o que ele demonstrou. Vamos voltar só nas figuras lá rapidinho? Aí depois a gente passa aí, pessoal. Começa pela última figura. O que vocês acham dessa figura? Eu tenho minha opinião, mas... Hã? Essa figura é um desperdício de papel, né? Porque você escreve isso aqui em uma linha numa tabela, né? Você escreve sensibilidade, especificidade, operativo positivo e negativo, pronto. Né? Que ele já tinha escrito, então isso aqui ele escreveu a mesma informação 2 vezes no texto. Tudo bem, melhora a visualização em teoria, um abstract visual, aquelas coisas, mas ela não agregou nada no estudo, né? Então pode tirar daí. Volta lá para as tabelas de resultado. Acho que é... Bom, a população deu para pegar. Aquela tabela 2, isso. E aí era para o 22, né? Não, era 20. Ah, tá, ele separou os 3, né? Vamos ver o 22, que era... Então, o estudo de acurácia diagnóstica vai apresentar isso, a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo. Isso aqui depende do quê? Probabilidade pré-teste, que aqui era 30%, né? Eles acertaram, nisso eles acertaram, né? Eles acharam... A acurácia, que é quanto que ela acerta em si, tá? O likelihood ratio positivo e negativo. E aqui, esse que é o mais importante para a gente, na verdade. A partir da minha probabilidade pré-teste, que aqui era 30%, se eu aplicar esse teste, quanto que ele aumenta ou reduz a minha chance de ter hipertensão intracraniana? Né? Então, ele aumenta um pouco. É ruim, tá? De até 5 é um teste que funciona, mas é mais ou menos. De 5 a 10 é um teste bom, acima de 10 é um teste excelente. Tá? Seria o BNP, eu acho que ele performa super bem no paciente com suspeita de CC, né? E ele performa muito bem para descartar também. O negativo, olha aqui que interessante, os intervalos de confiança muito largos, né? 0,1 a 0,8, né? E o outro cruza a unidade. Mas a impressão que dá é que o primeiro foi melhor, né? O teste antes de ver a pique. Não é? Eu acho isso bem interessante. Bom, e ainda adiante... Área suba-curva, né? Em termos de discriminação geral ali. Aquele... Um pouquinho, não, assim, não dá para dizer que é melhor porque os intervalos de confiança são largos, tá? Mas a impressão que dá é essa. Isso. Aí vamos para o Bland-Altman lá, que é um dos gráficos mais importantes aí. Eu achei interessante que ele não botou uma correlação entre a pique não invasiva, um gráfico de correlação direta entre a pique não invasiva e a pique pelo Doppler aqui. Mas ele fez isso aqui, que é a diferença, tá? Ok. E vocês vejam assim, se eu esperasse que ele fosse um bom teste, assim, que ele tivesse uma correlação boa, ele ia estar mais ou menos espalhado aqui, ó, tá? Ele está na diagonal. Que é justamente o que acontece. Quando a pique invasiva é baixa, ele superestimou, certo? Ele jogou para cima. Quando a pique é alta, ele ficou mais ou menos legal, mas até ele subestimou, na verdade, se você for ver bem aqui, né? Ele tende a subestimar a pique. E quando você olha o Bland-Altman, que é o que você falou, é uma dispersão enorme. Então, esse gráfico, o que, que é? Você divide a pique invasiva menos o do Doppler. Digamos que o Doppler deu 25, e a não invasiva deu... Desculpa, a do Doppler deu 25, e a pique invasiva deu 22, tá? Para usar aqui o menos 3 que deu. Então, 22 menos 25 vai dar menos 3. Vai dar um ponto por aqui, né? E aqui ele tira a média dos dois e divide por 2. Então, vamos pegar o valor aí, 22 menos 25. 47 dividido por 2. 23,5. Então, esse pontinho vai estar... aqui assim, é um desses pontinhos aqui, ó. Tá? Só que, olha que interessante,
como tem variabilidade, né? Tanto para cima quanto para baixo. Chega a variar até menos 20. O que é menos 20? É a pique invasiva da 20 e o Doppler da 40 de pique pela medida. Tá? Isso nessa faixa, tirando a média dos dois, então seria, por exemplo, seria 30, né? Seria mais ou menos nesse ponto aqui. Então, olhando esse gráfico, eu diria que o exame é muito ruim para predizer pique, entendeu? Ele é muito ruim para avaliar pique invasiva. Eu acho que tem motivos aí, o Mino vai poder falar mais das limitações e até dessa fórmula, né? Tá? Então é isso que esse gráfico aqui quer dizer, é muito variável. Assim, essa variação, aqui ele botou um intervalo de confiança, eu não lembro, geralmente é o range de concordância que eles chamam, né? Que é muito grande, né? Então a concordância é muito ruim, que é o objetivo desse gráfico ali para ver a concordância entre os dois. Você subtrai um do outro e plota esse ponto contra a média desses dois aqui que foram, esses dois números foram somados, né? Esse é o gráfico de Altman para dar essa ideia. Então é um exame que não é capaz de ver isso, né? O que o autor botou como conclusão, por favor? Você tem aí? Tá? Qual dessas, volta ali, qual dessas conclusões você concorda? Pode isso vale para todos. E com quais vocês discordam? Ou não? Ou concorda com todas? Não, mas você vai criticar o autor aí, a conclusão dos autores. Esse estudo tem vários méritos, tá? Que a gente sempre faz o trabalho de fazer análise crítica, então é sempre chato mesmo, a gente está criticando os outros. Mas... ele pode ajudar nisso daí. Mas como qualquer coisa em termos de utilizar para monitorização, para acompanhamento de pique, ou para guiar qualquer outra coisa que não seja, talvez, decidir se você vai passar um invasivo ou não, acho que ele não ajuda. Bom, quem mais? Pensa aí. Você concordou com a primeira assertiva ali. Douglas. Talvez eu teria uma cautela com essa conclusão aí, né? Porque a gente viu que a acurácia é muito ruim, então o valor que você encontrar vai ser um pouco difícil de você interpretar como um rastreio em qualquer paciente. Então, acho que essa daí eu não sei se seria tão útil assim, fazer como um rastreio em pacientes em geral. E a segunda, assim, pode ser útil em situações que a pique invasiva não pode ser usada. Acho que sim, aí qualquer coisa que você fizer vai poder ser útil, assim, exame físico vai ser útil nessa situação, né? Mas... é isso. Vamos só relembrar aqui, qual que era a população do estudo? Quem que eles incluíram no estudo? Pacientes com indicação de pique na opinião dos centros, tá? Eu acho que lá eu acho que é mais amplo, né? É. Mas quando você tem uma ferramenta que é para ver estudos de acurácia diagnóstica. Não é o Probast, o STARD é para reporte. Quadas 2.
ele leva em conta 4 domínios. Depois a gente abre ali para não falar nenhuma bobagem. Mas além dos 4 domínios, ele leva em conta a aplicabilidade dentro de situações clínicas. Então esse estudo aqui foi feito em pacientes neurocríticos com indicação de PIC. A gente concordando ou não com a indicação deles, tá? Então ele não serve para antes, entendeu? Porque esses pacientes, em teoria, já tinham indicação. Tudo bem, foi 30%, então você pode fazer um questionamento nisso. Então, esse estudo a gente não pode transportar ele para falar assim, vou pegar pacientes de baixo risco, fazer o Doppler, e se vier normal, eu fico de boa. Não, porque esses pacientes já eram um risco intermediário de hipertensão intracraniana. 30% não é pouco, 33%, né? Tá? Eu não sei, lá no trauma você tem ideia, Alberto, quantos por cento dos pacientes que passam PIC e vêm para vocês, vêm com hipertensão intracraniana? Não, na admissão. Chega com, quero o caso aqui. Mas os 50% não é tanto, né? É um pouco mais, talvez, porque aqui o pessoal é um pouco mais... Então esse é o primeiro ponto. Então essa assertiva aqui, ela está errada. Porque não foi a população do estudo, nem em situações variadas. Ele pode falar assim, em pacientes neurocríticos, aí tudo bem, essa é a situação variada. Em que foi indicado o PIC, a realização do Doppler transcraniano poderia, né, descartar a hipertensão intracraniana e você não botar PIC naqueles pacientes. É isso que dá para dizer aqui, com base nesse estudo. Isso. Isso, perfeito. Que é do sabe como é que fala o nome dele, menino? Zosnica? Alguma coisa. Marek Zosnica. Lá de Cambridge. Pode ser útil em situações que a PIC invasiva não pode ser usada. Não sei, pode ser. Então. E uma ferramenta de rastreio, ele não foi feito para isso. Uma ferramenta de screening, você não vai fazer na população de alto risco, né? Entendeu? Então, isso aqui é complicado de afirmar mesmo. Ele poderia, assim, naquele paciente que você pensou em indicar um monitor de PIC e você tem alguma, né? Seria essa população, não sei como dizer isso, entendeu? Justamente porque a indicação não foi necessariamente padronizada em todos os centros e porque a população aqui foi heterogênea, né? Então, não é à toa que a performance não foi perfeita também, né? Bom, tem um exame mais fácil de fazer, que vai te fazer isso, que é a bainha de nervo óptico, é que ela não tem dinâmica. Então, a vantagem do Doppler, que é você ter variação dinâmica em relação à bainha de nervo óptico, que tem suas limitações em relação a isso, ele não estudou aqui, né? Entendeu? Talvez seria o ganho que ele teria em relação à bainha, que a bainha pode aumentar, depois você não sabe quanto ele demora para reduzir e tal. Acho que é isso. Passar por mim aí e ver o que o Mino, que faz muito Doppler. Mino? Pode ir. Alguns comentários. Primeiro, aquela questão dos 3 momentos que ele mediu, né? Todo estudo com Doppler você tem um erro muito grande naquele primeiro momento, porque ele mede imediatamente antes de passar a PIC, a maioria das PICs são intraventriculares, então a hora que vaza um pouquinho de líquor, você perde. Ele até coloca no estudo que eles se esforçaram para perder o mínimo possível, mas é inerente à técnica, né? Você vai enfiando até sair líquor, a hora que saiu, já perdeu. Se você quiser voltar na fórmula, eu acho que o cara saber a PIC e tentar adivinhar na hora de fazer o Doppler é complicado, porque dá uma olhada como é que é a fórmula para o cara fazer de cabeça. Ali. Eu vou pegar a PIC estimada, que é a PAM menos a PPC estimada, que vai ser a PAM vezes a velocidade diastólica final, dividida pela velocidade média mais 14. Eu, pelo menos, não consigo chutar um valor de velocidade média e de velocidade final para que dê o meu número ali no final. Acho que é bem complicado. A maioria tem outros estudos também que eram cegos para PIC, mas não teve diferença assim dos que não eram cegos em relação a estimar. Ele colocou que o erro dele foi de 3. Eu achei bem conservador. Tem uma meta-análise de 2016 que ele pega um monte de estudo que tenta estimar PIC por Doppler e o erro variou em torno de 12. Então, para adivinhar o valor de PIC, o Doppler é uma ferramenta muito ruim. O ideal, eu acho que é usar ele para você falar tem ou não tem. Quando você dicotimiza em tem ou não tem, aí sim você consegue uma sensibilidade maior que 90% e tudo. Se você tenta adivinhar o valor, ele é péssimo. Porque aquele valor que você faz a conta e dá 40, pode ser qualquer coisa ali, entre 25, 28, 30, 60. O importante é, olha, o valor deu alto, provavelmente eu tenho um valor acima de 22. O valor deu baixo,
tenho muita chance de ter um valor abaixo de 20, 22. E ele coloca 20 porque o piloto dele foi com 20, tá? Então por isso que o outro ele manteve o 20 e ele acrescentou 22, 25. Tem outras formas. Eu não sei se vocês já tentaram fazer essa conta ou sabem como faz. Se quiser, eu tenho uma aula que em 1 minuto eu mostro um Doppler como faz. Tem outros trabalhos mais fáceis de tentar estimar isso, até com uma acurácia melhor, embora sejam estudos menores. Vocês querem que eu mostre uma curva de Doppler, como é que faz isso? Tem 10 minutinhos aí ou tá todo mundo com fome?